Eu não vejo todos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Fundação Ricardo, à Fundação Dr. Rui Cunha, uma vez mais disponibilizar este espaço excelente. Agradecer a vossa presença e apresentar a doutora Vera Borges, que eu penso que não necessita de qualquer apresentação. Já a vimos em vários momentos e este ano, sobretudo. A professora Vera Borges é professora associada da Universidade de Cidade de Macau, é uma académica conhecida na área da literatura, tem vários trabalhos publicados, como toda a gente conhece, e eu tive o grato prazer de saber que tinha aceitado o meu convite para falar sobre a minha obra poética. E agora passaria a palavra, e faríamos uma coisa, a professora falará sobre a minha obra, depois leremos poemas e, no fim, perguntas, respostas, o que quiserem, relativamente à minha pessoa, relativamente à minha obra, etc. Está bem? Portanto, bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rui. Eu queria agradecer ao autor o convite que me fez para estar aqui hoje para apresentar este livro. Antes de apresentar, eu queria dizer uma coisa. No outro dia chamaram-me a atenção. Tu falas sempre num tom muito assertivo. E é um bocado verdade. É um bocadinho verdade, não é? Isto também é um bocado o fruto do meu encantamento com os livros que normalmente tenho a fortuna de apresentar, não é? Portanto, é uma desculpa que eu tenho. Falo de uma maneira muito assertiva porque normalmente entusiasmo com aquilo que estou a apresentar, não é? Mas também há uma frase, e é sempre um pouco, como eu quero dizer, inibe-me sempre um bocadinho estar a apresentar alguma coisa com o autor. O autor presente, não é? Sentimos sempre assim um bocado. Estejam a falar de mim. Ups, não é? Também me inibe. Pronto, não é? De qualquer maneira, há uma frase do Herberto Helder, que eu descobri já há muitos anos e que me ajudou imenso a terminar a minha tese de doutoramento. E é uma frase de um livro que já não me lembro qual é, em que ele diz: e leia-se como se quiser, porque se lerá sempre mal. Isto também deu-me um alívio imenso. Portanto, não tem grande importância aquilo que eu vou aqui dizer. O que conta é a poesia que está neste volume, não é? Esta poesia... Deixa-me ver se eu consigo mexer nisto. Ups, não consigo, isto não anda. Mas é esta coisa que anda. Não, é no que diz. É porque é ao contrário. É ao contrário? Ok. Tinha-me dito que era o grande. Mas não anda. Que era o grande, mas está a pirro. Ok. Red. Red. Ok. Mexeu sozinho, eu consegui mexer. Pronto. Portanto, eu dei-lhe este título, Ouvir o Silêncio a partir de Macau, com o livro de Rui Rocha. Esta poesia coloca-se explicitamente nesta posição, que é para ser lida, para ser compreendida, para ser desfrutada, tem que ser obrigatoriamente lida em diálogo com uma tradição poético-filosófica enraizada a Oriente. Não é? Alguns dos títulos dos livros explicitam essa escolha, porque este livro é uma recolha, na verdade, de 3 livros. Portanto, alguns dos títulos aqui contidos explicitam essa escolha. Muitas das epígrafes dão-nos as coordenadas geográfico-literárias desse diálogo com o Oriente e os paratextos da responsabilidade do autor, como o prefácio do último livro, que está aqui incluído, vão explicar justamente os parâmetros desse diálogo, ou também posso pensar nas entrevistas que deu, teve a gentileza de me facultar uma, e também é de referir neste aspecto as 2 recensões críticas, não é? Que têm uma dimensão ensaística até, portanto, os 2 ensaios que o autor integrou neste livro também, não é? Também fazem parte dessa eleição do Oriente, do seu pensamento e da sua expressão poética, portanto, fazem dessa escolha, dessa orientação, dessa escolha do Oriente, portanto, do pensamento, da expressão poética ao Oriente, dizem que todos estes textos concordam em afirmar que essa será, porventura, a marca mais distintiva, a marca mais notável desta poesia.
Isso é muito nítido, claro, não é? Vê-se logo pela capa, digamos, bastante despojada também, e bastante despojada, mas muito densamente simbólica deste volume, não é? Mas esta obra assume também, como não poderia deixar de ser, outra marca distintiva muito importante. Ela também se situa, não é? Assinalando afinidades, assinalando proximidades na tradição poética ocidental a que pertence, não é? Não poderia deixar de pertencer também, de se inserir também nessa tradição poética, não é? E aqui assinalo eu outra marca distintiva muito importante neste autor. Ele pensa e quer que os seus leitores pensem, reflitam, com alguma ponderação no seu modo de construção, quer que eles reflitam na tessitura de que se urde esta poesia. Nesse aspecto, esta obra está também muito claramente enfeudada a uma modernidade poética ou a uma pós-modernidade poética muito clara, não é? Portanto, nós podemos dizer, sem que esta obra pertence, sem contradição, podemos dizer que esta obra consegue casar sem que tal soe artifício ou sem que tal resulte em dissonância. Portanto, consegue casar o filão de uma poesia autorreflexiva que medita os processos do seu fazer, que medita na sua oficina. Portanto, consegue casar isto com uma ligação a um tempo fora deste tempo mais imediato, ao prender-se e ao incorporar em si um modo de dizer e uma realidade que é a da poesia chinesa clássica, bem distante do tempo da dinastia Tang e de um tempo ainda mais antigo das molduras taoísta e budista. Eu não vou repescar essas ligações, sistematicamente abordadas pelos dois ensaístas incluídos neste volume, não é? Também abordadas pelo próprio autor, nos tais paratextos que eu referi, e que certamente outras pessoas aqui presentes, que eu não vou mencionar, estão com certeza muito mais bem equipadas do que eu para abordar. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou sublinhar o que me parece a mim mais sugestivo, do meu ponto de vista, e mais interessante na poesia que Rui Rocha nos oferece neste volume. E agora consegui avançar, ótimo. Portanto, esta obra convida-nos explicitamente a um modo de ler de que Helena Buesco falou desta maneira. Ela diz: não é possível ler senão comparativamente, ou seja, relacionalmente. Ela diz: não há de facto como não comparar, não é? E é este movimento sistematicamente que esta poesia está sempre a fazer. Outra frase que me parece que se aplica exemplarmente a esta obra é uma frase que eu encontrei na ensaísta americana Camille Paglia: "Poems give birth to other poems." É uma evidência, não é? É uma evidência, mas é verdade. Isto está muito, muito sublinhado aqui, porque há alguns autores que gostam de brincar disfarçando essas relações. Aqui isto é assumido, é um elemento ativo nesta poesia, nas epígrafes escolhidas, enfim, em muitos elementos que estão presentes neste texto. Portanto, nós sabemos que há em quase todas as obras, mais ou menos explícita ou declaradamente, um diálogo entre poetas. Aqui, nesta obra, isto é um princípio de construção poética assumido. Portanto, nós não podemos ler esta obra sem ser dentro das coordenadas filosóficas e poéticas que ela sublinha repetidamente. Sabemos que há circunstâncias familiares, não é? Há uma ensaísta que refere o seu ADN. Há circunstâncias familiares que explicam o conhecimento, por um lado. Por outro lado, a compreensão deste universo ao Oriente. E há um terceiro aspecto nesta sequência de conhecimento, compreensão. Há um terceiro aspecto que é a da adesão, o mergulho, o ato de interiorização e a apropriação de um modo de conceber e de dizer que assenta em grande medida numa aparente recusa em conceber discursivamente. Estes ensaístas, opõem a sua opção por uma poética da serenidade e do silêncio do Oriente a uma poética da loquacidade,
ou da eloquência, que seria a do Ocidente. Portanto, este poeta também dialoga explicitamente com muitas vozes da tradição poética ocidental. Estou a pensar, portanto, só para mencionar aquelas referências explícitas. Estou a pensar em Fernando Pessoa, no Alberto Caeiro, Hildegarda de Bingen, São João da Cruz. Mas, podemos nós dizer, o vetor, ou o pendor oriental é tão forte, é tão determinante, que nós temos a sensação de que esses autores são convocados em função dos traços que se aproximam da tal estesia oriental que marca o pensamento e a expressão de Rui Rocha. Nós sabemos que a loquacidade ou a eloquência da tradição ocidental começa a ser contrariada ou combatida já no final do século XIX. Woodworth, que é um autor que também está no seu cardápio, não é? Portanto, Woodworth fala de uma poesia, ele diz era desejável que pudéssemos ter uma poesia que se aproximasse da linguagem comum, da linguagem usada pelo homem comum, não é? Nós sabemos que este movimento, no sentido de uma simplificação, também se afirmou com Pound e com o seu imagismo, não é? E com os movimentos da vanguarda literária do século XX. Eu diria que um segundo ponto que poderíamos considerar seria a da filiação, é uma pergunta, ou aproximação de Rui Rocha do movimento da sinologia poética, de que o Paulo Franchetti e o Gustavo Rubin falaram a propósito de Peçanha. Rui Rocha seria um militante deste movimento, pergunto, não é? Ao fazer da sua profunda admiração, e por que não dizê-lo, do seu amor pela tradição oriental, termos que usa no prefácio ao seu terceiro livro, um dos principais veios, se não porventura, o principal veio da sua particular forma de expressão. Nós sabemos que há uma coincidência muitíssimo curiosa entre a admiração de Peçanha pela poesia chinesa clássica, que assenta numa mitificação da escrita chinesa em si, e a celebração que dessa mesma poesia, que dessa mesma língua, mais ou menos na mesma altura, o poeta americano Ezra Pound, era fascista, nós sabemos, mas era um grande poeta, não é? Era um grande poeta, pronto. Portanto, nós sabemos, portanto, que há uma coincidência entre aquilo que o Peçanha diz e aquilo que o Ezra Pound diz também. Ezra Pound trabalha, elabora nas esteiras das teorias de um outro americano, Ernest Fenollosa, que se tinha apaixonado pelo Japão, que se tinha apaixonado pela cultura japonesa, pela poesia japonesa e também pela poesia chinesa clássicas. Portanto, o Pound, por um acaso do destino, teve acesso aos escritos de Fenollosa e isso marcou a sua concepção de poesia. Ezra Pound queria revolucionar a linguagem da poesia nos princípios do século XX, queria make it new, não é? Como? Ele fê-lo em grande medida olhando para trás. Olhou para 3 tradições que ele celebra como correspondendo ao ponto máximo da utilização de certos recursos poéticos que, diz ele, estão presentes na grande poesia de todos os tempos. Portanto, diz ele, temos os gregos, temos aquilo que os gregos fizeram na poesia, temos aquilo que os provençais fizeram na poesia e temos a poesia da China. Não é? Por exemplo, da dinastia Tang, com que Rui Rocha se maravilha e que conhece tão bem. Diz-se que o Pound reinventou a poesia chinesa para o Ocidente nos princípios do século XX. As ideias orientais já tinham fascinado os filósofos do Ocidente desde um tempo muito anterior, mas as traduções, invenções de Pound incorporam na expressão poética do Ocidente um modo de dizer que fascinará muitos poetas. As considerações que Peçanha e Pound fazem sobre a escrita ideogramática, a recuperação da essência das coisas nos caracteres que as representam, são muito próximas, não é? São muito próximas. Há muitos poetas que treinam a mão na escrita dos haikus ou haikai, por exemplo. A poesia brasileira é profícua nesta utilização do filão dos haiku. Mas mesmo
nos poetas que não se ocupam com traduções ou recriações de poemas japoneses ou chineses, mesmo nesses poemas, nesses poetas, podemos encontrar versos que nos remetem para este tipo de dicção. A suspensão tensa num instante que é de revelação. Vamos encontrá-lo, por exemplo, em Eugênio de Andrade. Vamos encontrá-lo, em alguns momentos, em Sofia de Melbrenner, não é? Essa suspensão tensa no instante vive também em momentos da poesia de Carlos Moraes José ou em exercícios um bocadinho diferentes em Fernando Salles Lopes e em Fernanda Dias. Haverá um momento em que temos que sublinhar de uma forma mais sistemática, de uma forma mais insistente, a importância de Macau, a importância da produção literária que aqui se desenvolveu. Aqui Macau é um espaço geográfico profundamente simbólico, portanto, esta produção poética, não é? Portanto, que se desenvolveu aqui, temos que sublinhar a sua importância para estudar uma natural e profunda ligação à poesia chinesa e à mundividência que essa poesia transporta consigo. Esse fascínio por uma ideia que se faz da escrita à maneira da poesia chinesa, mesmo quando se considera essa poesia, essa forma de fazer poesia a uma distância crítica, mesmo quando ela é considerada com algum desassombro, como faz, por exemplo, Duarte Drummond Braga, em Salitre, mesmo assim, mesmo nesses casos, não deixa de ser, por isso, capital para quem se interessa por essa forma de expressão, que é a poesia de ontem e a poesia de hoje. Portanto, Macau tem que ser revalorizado. Aquilo que se faz aqui tem que ser revalorizado neste momento. No caso de Rui Rocha, a sua obra permite-nos situá-lo nestas paragens poéticas, mas ele instala-se nesse terreno com o que eu chamaria uma consistência e uma profundidade particulares. Portanto, eu já tinha dito há pouco que este livro, na verdade, consta de três livros. Não sei se eu tenho isto aqui agora. Okay. Pronto, isto já era para ter dito há bocadinho. Pronto, agora chegamos aqui a esta parte. Portanto, este livro, na verdade, consta de três livros. O primeiro, A Oriente do Silêncio, de 2012. As Tautologias, de 2016. E depois o último volume, Uma Poética da Morte. Não é? E em todos eles, a filiação ou apropriação ou interiorização do filão oriental é explícita. Temos aqui, por exemplo, neste poema, no início do primeiro livro, há uma dedicatória, um endereço a Wang Wei, não é? E, portanto, desde o início que esta poesia afirma um sujeito, apresenta um sujeito que é um devoto deste passado, não é? É um devoto deste passado, é um devoto do estudo, não é? É uma poesia de paciência, é uma poesia de atenção, é uma poesia de minúcia e é uma poesia de escuta. Não é? Temos aqui, reclinada no teu ouvido, murmura uma China antiga, com um mandato do céu por cumprir nas dinásticas sucessões amantes. Os impérios dos tons e da escrita governam os súbditos afetos em éditos gravados a tinta pelos escrivas sentidos da alma. Depois, no final do poema, as imagens balançam na sensação dos dias que nunca vou esquecer. Finalmente, sei que o meu corpo, a minha respiração, têm uma razão de ser na difícil tradução dos caracteres. Não é? Podemos tomar isto como um voto que o Rui faz no início, digamos, ou nos inícios da sua jornada poética, e ele tem-se mantido fiel a este voto, não é? Portanto, os outros dentro deste primeiro volume, temos várias partes: A Noite dos Dias, Contos da Lua Vaga, O Canto do Mar, e há uma parte que se intitula Pessoalmente. Essa é uma parte mais usada, não é? Sim. Esta parte, não é? Pessoalmente, não é? Pessoalmente, lembro-me um pouco, não sei o que é que, se calhar vou dizer um disparate, mas lembro-me bastante, vi aqui bater à porta Pessoa, claro. A versão do Alberto Queiro, até Álvaro de Campos, por exemplo. Neste poema aqui, não é? Eu vejo aqui o Walt Whitman, que já tinha sido emendado, entre aspas, por Campos Pessoa,
E aqui o que é que lhe acontece? É rasurado, portanto, é rasurado, é alterado, não é? Nas mãos do Rui, é alterado, é rasurado por uma sabedoria oriental, que nós sabemos que também existe em Caeiro e que existe em Ricardo Reis. Portanto, eu reconheço aqui um Walt Whitman temperado por alguma sabedoria oriental. Não sei o que vou ser, nem quando deixar de ser, pouco me importa, mas sei o que sou. Sou tudo, aquela voragem. Todos os elementos e nasci de tudo o que existe, de tudo o que nasce, cresce e morre. Mas sendo isto tudo, agora a surpresa, sou rigorosamente nada. Nada, como nada é tudo o que existe. Este é, de resto, o único sentido claro e absurdo da natureza, é ser tudo e ser nada ao mesmo tempo. Eu encontrei na internet uma nota da Ivete Centeno a este livro, portanto, aos escritos do Rui, e acho que ela exulta com poemas como este, ela não foi é? minha colega na Universidade Nova. E nota-se, portanto, de devoção por ela. Sim. E ela vibra, não é? E identifica-se com aquilo que para ela é uma verdade profunda, não é? Não é um jogo de palavras, é uma verdade profunda. Há uma parte neste primeiro livro que se chama Memória dos Juncos, que eu não vou aqui citar, nem sequer vou mostrar, mas que podem depois ver, acho que vale muito a pena ver esses. É uma parte muito pequenina do livro. Primeiro, esta parte, este título é muito bonito, a Memória dos Juncos, não é? Portanto, e entra Macau, entra a China aqui, entra Macau, entra a China, entra a história contemporânea, portanto, vai da página 95 à página 98, não é? Convido particularmente a ler com particular atenção o poema da página 96, não é? Portanto, é muito interessante, porquê? Porque se diz-se através de uma metáfora aquilo que não tem nome, ou aquilo que não pode ter um nome, não é? E essa metáfora sinaliza justamente essa translação subtil, não é? Essa questão que é como falar do que não pode ter lugar, nem na realidade, nem na expressão. E a maneira como o autor faz isso, para mim, é um movimento muito chinês. Eu lembro-me de, há muito tempo, numa daquelas edições do Festival de Letras, lembro-me que uns convidados que eram poetas chineses explicaram justamente, é assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos para dizer certas coisas, portanto, reconheci exatamente esse movimento intrínseco, não é? A este mundo chinês. Portanto, esta parte, eu gosto muito de outras partes, mas esta parte para mim é uma parte notável, porque pela sua subtileza, pela sua intensidade. Há, por exemplo, um poema sobre o tsunami de 2004, não é? Termina assim: não há memória da lua. Acho que tenho aqui, não sei se tenho. Exatamente. Portanto, termina assim: não há memória da lua. Portanto, isto dá bem a dimensão da catástrofe que correspondeu àquele momento. Mas a expressão é uma expressão calma, é uma verificação objetiva, não é? Lembrou-me muito, por exemplo, este movimento que também existe na Sofia de Melbaranner, exatamente o mesmo tipo de movimento, que é uma intensidade muito grande, mas a expressão é extremamente serena, extremamente concentrada, uma verificação objetiva. Portanto, digamos, a minha solidão vence melhor, aqui deste lado é a minha tristeza, o meu pesar vence melhor, não é? Bem, depois temos o segundo volume, que é o de tautologias. Deixa-me ver, selecionei aqui. Portanto, temos este eu gosto particularmente. Este poema é um poema muito interessante. Parece-me que é bastante complexo, não é? Se não entrar naquele silencioso bosque, não experimentarei esse admirável momento. Para a natureza, isso é irrelevante, porque ela estará lá silenciosamente, sem mim, e continuará a ser ela mesma. Nada trará ao mundo não entrar naquele silencioso bosque. Agora, mas estando lá, estou e sinto tudo. E depois, sem palavras, sem olhos, mesmo que nada traga ao mundo. Portanto, é uma afirmação fortíssima, muito vibrante. E para mim o que é mais curioso é essa expressão, sem palavras e sem olhos. Sem palavras e sem olhos é quase rasurar a poesia. Não é rasurar a poesia que se fez, não é? Porque a poesia faz de palavras e porque há várias epígrafes,
em que se vê que a poesia assenta neste ver. É uma maneira de ver como se estivesse a ver outra coisa, etc. Não é? Portanto, há outra parte tem que, exatamente aqui, eu citei Herberto Helder, não é? Minha cabeça estremece e com todo o esquecimento eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Como tudo é outra coisa. Eu pus aqui, aproxima estas duas citações, aliás, a Ivete Centeno também as aproxima, não é? E diz que elas são completamente diferentes e eu acho que elas não são assim tão... não correspondem a movimentos tão opostos assim. É interessante, não é? Porque temos o Herberto Helder, atrás tínhamos o Pessoa, e aqui temos um autor inglês, não é um autor inglês, que é um autor romântico e que não é muito conhecido. E é muito interessante esta epígrafe que o Rui escolheu. É uma epígrafe aqui no chão de areia, entre o mar e a terra. Isto faz parte de um fragmento que se chama, uma parte do livro, uma secção do livro que se chama O Canto do Mar. Portanto, aqui no chão de areia, entre o mar e a terra, e depois a pergunta, que ireis construir ou escrever contra a queda da noite? Não é? Portanto, o Rui vai buscar isto. E isto é uma interrogação, que se enraiza numa como é que eu ia dizer? É um solo muito emocional que ireis construir ou escrever contra a queda da noite, não é? É uma pergunta retórica, nós poderíamos dizer que poderias construir ou escrever contra a queda da noite, não é? O que é que poderias escrever? Portanto, o Patético está portanto, é uma obra muito calma, muito serena, silêncio, etc. Zen, mas de repente tem assim, aqui por estas portas entra uma intensidade e uma emocionalidade muito grandes, declaradas, digamos, não é? Portanto, essa pergunta retórica, a resposta, Ivete Centeno diz, claro, Rui, o autor sabe que a resposta é a vanidade, é tudo vazio. Vanidade é tudo vazio. E ela diz, todos os poemas da segunda parte respondem. Todos os poemas da segunda parte deste volume respondem a esta pergunta. Mas para mim o que é curioso é estar presente esta intensidade, que é a intensidade dos românticos também, não é? A intensidade dos românticos. Portanto, Herberto Helder e Sofia coincidem quando dizem escrever poesia assenta em ver como se estivesse a ver outra coisa, que é uma coisa que digamos que é um princípio que o autor aqui ao meu lado também segue, não é? E por isso é que há a necessidade de uma projeção no cosmos, não é? A importância da natureza. Há esta necessidade de uma projeção cósmica que nos salva, não é? Não é? Nós sabemos que se falava na falácia romântica que é, portanto, o sujeito, o homem anseia por uma fusão, por uma união com, digamos, os elementos da natureza. Portanto, imagina que existe uma correspondência, que há uma rede de correspondências secretas entre todos os elementos da natureza e que encontrarmos ou projetarmos nessa rede de correspondências vai salvar-nos, não é? Porque nos permite evadir-nos desta nossa condição mortal, não é? Portanto, esta poesia também lida com a falácia afetiva romântica. Não a ilude, incorpora como um elemento da sua problemática, não é? Agora, eu não sei, também posso estar a dizer a asneira, portanto, eu acho que o autor encontra o seu ninho na serenidade e no despojamento da dicção oriental. Portanto, resolve esse problema dessa maneira, não é? Portanto, ver como se estivesse a ver outra coisa. Esta intensidade, o desespero, esta tensão. Um princípio de resposta está também no equilíbrio tenso do haiku e na aporia, naquela, digamos, nos paradoxos que o haiku transporta consigo, não é? Portanto, nós sabemos que há aquele princípio da redução ao absurdo para fazer uma demonstração de que alguma coisa não é lógica. Neste universo, parece-me que o princípio da redução ao absurdo não colhe. Porquê? Porque é o absurdo, é o aporético, é a vacuidade de tudo que é o fundamento, na verdade. Que é o fundamento, é aquilo que vai permitir a via da iluminação. Pergunto eu, não sei. Mesmo. Não é? É mesmo? Portanto, mas como é que se chega a isso? Como é que se chega a isto? É através da renúncia
ou é através da entrega, ou é, digamos, num balanço ou num jogo entre estas duas Isso dava outra questões. palestra. Não é? Diga. Isso teria outra palestra. Portanto, passemos adiante. Aqui tenho escolhido dois poemas sobre a linguagem, sobre a escrita chinesa. Portanto, a escrita chinesa e a escrita, portanto, esta dualidade que existe em Macau, não é? Esta dualidade que existe em Macau. As escadas que subo para o pátio em frente ao templo de Nacha não são as mesmas escadas quando as deixo. O nome chinês e português desse mesmo pátio também tem sentidos diferentes. Portanto, E isto é ao pé da nossa casa. Exatamente. Lembra-se disso? Sim, exatamente. Muito perto da nossa casa. Exatamente, não é? Depois temos ali outro poema de que eu gosto muito daquele poema também, que diz assim: os caracteres chineses colados nas paredes de cor amarela, úmida, dividem os espaços vazios com as ervas silvestres que nascem espontaneamente verdes. Portanto, nós temos aqui, podemos pensar, tanto na escrita que está nas ruas, mas é interessante porque o texto faz-se paisagem, não é? Portanto, temos a escrita e temos aqui um bocadinho de um quadro, um bocadinho de uma paisagem que nos é oferecida. E não sabemos, portanto, os traços dos caracteres são da mesma natureza que as ervas silvestres, que nascem espontaneamente O verdes. Dr. Chivá vai falar sobre isso. Ai, pronto, ótimo. Ainda bem. Pronto, ótimo, ainda bem. Portanto, é um texto que me intriga, que eu gosto. Quando eu digo que gosto muito é porque as coisas me intrigam, não é? Portanto, isto não são soluções que eu estou aqui a oferecer. Este aqui, É outra coisa. este aqui é um momento particular. É um poema diferente. Isto chama-se qualquer coisa lusófono, pós-texto lusófono. Já não sei onde é que está. É muito interessante. Onde é que eu meti isto? Sim, exatamente, não é? Portanto, isto também está aqui esta parte, não é? É uma meditação breve sobre a nossa história, não é? Entre a espada e a cruz, navegantes, há um vermelho mar salgado que mastiga as torturadas palavras, sangrando ainda nas costas do império, as sombras negras, índias ou mestiças. Diz-se muito serenamente de uma realidade bastante horrível, para dizer a verdade. Não é? Portanto, e bastante real. Bastante real, exatamente. Bastante horrível e bastante real. Portanto, é isto que nos é oferecido numa imagem, não é? Numa imagem com muito, enfim, com realidades muito marcadas. Eu estou quase a acabar, só queria agora mostrar aqui este poema, que eu também gosto muito. É difícil escolher, não é? Portanto, este poema eu escolhi porque, portanto, é daqueles... Portanto, agora há uma série de haikus que eu vou escolher. Tu és a voz que suavemente ecoa nos meus passos pelo chão da noite. Não é? Portanto, claro, eu adorei esta parte, pelo chão da noite. Pelo chão da noite. Isto fez-me lembrar o Byron, quando ele diz, como é que é? She walks in beauty like the night. Portanto, isto é uma versão, entra em diálogo com essa realidade que nos é oferecida pelo Byron. E tem mais uma referência, Sim. que é o Mestre Eckhart, Okay, um místico do século XIII, que fala sobre isso e foi altamente condenado pela Igreja por dizer que o olho com que eu vejo Deus é o olho com que Deus me vê. Sim. Aqui está, depois aqui estes poemas aqui, portanto, e depois este poema da secção final, a secção final, portanto, uma poética da morte. Uma poética da morte, portanto, é uma parte que me parece bastante serena, embora a realidade seja muito dura, a realidade que é ali afirmada, não saímos propriamente consolados. Né? No escuro entardecer das horas, morrem as silenciosas palavras na última noite do poeta, que nunca escreveu um poema, nem deixou escola ou seguidores. Portanto, isto é um olhar, digamos, sobre toda uma tradição, sobre toda uma forma de sabedoria, muito diferente da nossa tradição ocidental. Está aqui. Portanto, isto também é da parte final. Eu podia ter escolhido haikus, mas este também me parece que é daqueles momentos bastante com uma intensidade emocional bastante grande. Contemplamos, emocionados, o esplendor das árvores de outono, de folhas vermelhas e amarelas. Contudo, são as belas cores da morte das folhas que nos emocionam. Portanto, é uma maneira, como é que é dizer, é uma maneira amena de nos falar de uma realidade
de uma realidade terrível que é a presença da morte. Mas a presença da morte aqui é servida através, digamos, de uma reação estética, não é? De uma reação estética e, de certa maneira, isto, enfim, é consolador. Este também escolhi, estes são citados por várias pessoas que leem a poesia do Rui também, portanto, são 2 haikus extremamente bem conseguidos. Nada digas do verão azedo, gravado no coração da laranja. As sobras da casca servem para doce. Portanto, fazem lembrar todos aqueles poetas japoneses que nós gostamos. Depois aqui em Com baixo... uma métrica diferente, obviamente. Claro, com certeza, não é? não é? O 5, 7, É uma recriação, não é? Uma pois, claro, recriação, claro. Só pode ser, é só outro pode ser. ritmo, é outro ritmo. Pois. Portanto, quando eu falei há bocadinho de apropriação, interiorização, transformação, não é? Depois ali também um poema que eu gosto muito, Estranho o lugar do poema, que fala em jardins interiores, frio, o esgar da máscara no. Portanto, estes 2 parecem 2 momentos muito altos da poesia que segue estas medidas, que segue estes ritmos. Não é? Há um discípulo de Bachot, não é? Há um discípulo de Bachot que nos reportou, que nos reporta, digamos, as palavras do seu mestre. Isto é uma recomendação que o Bachot fez a um dos seus discípulos, não é? Portanto, aprende com um pinheiro aprende o que é ser pinheiro a partir de um pinheiro. Aprende o que é uma planta de bambu a partir da planta de bambu. Portanto, é a recomendação que ele faz a um poeta ou a qualquer artista, não é? Portanto, é este movimento que esta poesia faz, e foi esta realidade, este impulso que faz com que esta poesia, a poesia aqui japonesa, também a poesia chinesa, se tenham tornado tão importantes para a nossa tradição também, este movimento de aproximação e de instalação no coração do real. Portanto, quer-se reduzir ou apagar mesmo a distância entre a instância da linguagem e a instância das coisas. A instância das coisas que a linguagem nomeia, como se houvesse apenas, entre a linguagem e as coisas, uma continuidade. Portanto, se há uma continuidade, há uma confusão. Não há uma dualidade ontológica, as palavras para um lado e as coisas para o outro lado, não é? Portanto, nós já vimos de que modo a escrita do haiku assenta numa construção elítica do discurso, omite-se, não é? Omite-se as sequências lógicas, etc., não é? Portanto, esta construção elítica apertada do discurso contribui para este efeito de sentido, não é? De que maneira, também já vimos, de que maneira alguns dos processos em causa decorrem de certas características, de certas virtualidades que são reconhecidas na escrita da poesia chinesa. E para terminar, eu queria voltar agora à lição, que é uma lição que vem na versão do americano Jacques Kerouac, não é? Aquela geração... On the Road. Exatamente. Aquela geração beat, não é? Portanto, o som do silêncio, The Sound of Silence, ele também houve uma altura em que ele se fechou num parque, foi para um parque daqueles, como é que se chama? Aqueles parques naturais dos Estados Unidos, estava lá numa torre e depois fez haikus assim de seguida durante uma série de tempo. Não se sentiu feliz, estava muito exasperado, portanto não foi uma experiência serena, mas os poemas são muito interessantes. Se calhar não percebeu aí o que era o zen. Foi um zen, um bocado exasperado. The Sound of Silence is all the instruction you'll get. E eu termino justamente com isto e com o poema de Rui Rocha, que me parece exemplificar esta lição. O que faz Rui Rocha no seu movimento, não para as coisas, mas para uma forma de dizer as coisas, uma forma de pensar as coisas, não é? Portanto, aqui o que é que nós temos? Temos uma imagem e temos um poema que, com uma imagem, a das garças, recria o som do silêncio. Portanto, vamos ouvir o som do silêncio a partir de Macau, com este poema do Rui Rocha. As garças pousam, uma após outra, na sombra branca da lua cheia. Apenas se ouve o silêncio da noite.
E é isto que a poesia do Rui Rocha nos traz nas suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, estou extasiado. Muito obrigado. Aliás, isso deve ser publicado numa revista. Não. Eu sugeri agora o seguinte, que os poemas fossem lidos, e eu creio que há a possibilidade, eu penso que talvez seja, onde é que está o Shiva? Começa, e depois no fim será a Poética da Morte, porque de resto é o último livro que consta este grupo, este conjunto de livros. Bem, eu quero lembrar uma coisa que é a exposição que está aqui na galeria, porque esta exposição foi pensada propositadamente para este livro do Rui Rocha, principalmente o terceiro livro, que é A Poética da Morte. Tanto que o nome da exposição foi inicialmente A Poética da Morte. Mas toda a gente achou que era um nome demasiado pesado e nós resolvemos mudar para Vanitas. E, portanto, estamos aqui nesta vacuidade que a professora acabou de falar e que a poesia de Rui Rocha nos transporta. Do segundo livro desta trilogia, as tautologias, eu e o Rui escolhemos alguns poemas. E como estes poemas têm muito a ver com o ambiente de Macau, eu resolvi pôr a minha prática fotográfica para vos trazer uma imagem deste poema. Se bem que não é necessário, mas vocês olham para a imagem, fecham os olhos e ouvem um poema. Pode ser? Não? Vê. Olha agora para ela. Caetano Fá. Fecha os olhos. Ouve a minha voz. Acordou a noite que dormia no lago. Difícil é saber se foi do coachar das rãs boi ou do cheiro do Caetano Fá. Isso é um haiku. Viu o Caetano Fá? Caetano Fá é precisamente estas flores que ali estão e que eu resolvi fotografá-las em contraluz. O próximo. The next one. Red, please. Oh, vê a imagem? Fecham os olhos. A voz do vendedor de Sioap varre o frio do inverno que espreita do outro lado da rua. Tem um pato assado? Este foi um poema também que a professora escolheu e eu também resolvi fotografá-lo. Red, please. Os caracteres chineses colados nas paredes de cor amarela úmida dividem os espaços vazios com as ervas silvestres que nascem espontaneamente verdes. Foi difícil encontrar uma parede amarela, mas encontrei. Podia-me ter dito que eu dizia onde é que estava a parede amarela. Pronto. Agora temos uma bela surpresa também, que são os poemas da Poética da Morte. E são 3 poemas, um deles, eu vou falar sobre ele, que é especificamente para uma pessoa que morreu com 47 anos, em Beixane, uma amiga minha, que os pais tinham os censos cultivares em Shaanxi. E eu costumava tomar chá com ela, ela oferecia-me um chá verde maravilhoso, que eu ainda o bebo. Foi-me apresentado por uma amiga minha que trabalhou comigo na Universidade da cidade de Macau, na nossa universidade. E
E ela apresentou-me, eu regularmente íamos os três lanchar, e no dia seguinte fui lá e disseram a senhora morreu com 46 anos, em casa, sozinha. E, portanto, eu escrevi o poema foi traduzido pela chinês, pela minha amiga, eu traduzi para inglês e chinês, e os pais ficaram, digamos, ficaram encantados, disseram, depois quando tiver o livro, a gente não lê português, mas nós queremos o livro. Portanto, é um poema que para mim é extremamente emotivo, e de facto tinha que escrever sobre isto. Portanto, pode-se passar então os dois vídeos dos dois poemas. Um deles já foi, que é das folhas vermelhas e... Contemplamos, emocionados, o esplendor das árvores de outono, de folhas vermelhas e amarelas, contudo são as belas cores da morte das folhas que nos emocionam. Muito bonito. E agora o segundo. A Michel. A alma pura e doce do seu olhar tranquilo tinha o aroma leve e perfumado do chá verde, que gentilmente acariciava as nossas longas tardes. De repente, na noite escura do dia, aquele olhar tranquilo deixou Beixame, numa viagem solitária e silenciosa, regressando aos cultivares verdes da sua cidade natal, Hangzhou, onde a infância dela ainda vive. E há um terceiro poema, ainda não há... Acho que é um terceiro poema, não é? Este é o último, mas este é lido. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... O que quiser. Ok. Pode ser, pode ser. Não é tão grande a letra, mas tudo bem. Os destroços azuis e brancos dançam no escuro mar alto, bem longe da praia e das preces a um qualquer deus do mar. Ok, muito bem. Agora, se porventura tiverem perguntas a fazer, eu terei muito gosto em responder. Isto vai ser extremamente complicado responder isto tudo, mas se tiverem alguma questão que queiram colocar, eu terei muito gosto em falar, porque isto é um trabalho que começou em 2010, 2009, 2010, que já existia, mas que estava guardado. Entretanto, a minha mulher teve o arrojo de trazer à superfície isto, falou com o Miguel Real e os críticos que ela conhecia, que são amigos há muitos anos, e disseram isto é para publicar. Eu fiquei um bocadinho aterrorizado, confesso, porque uma coisa é uma pessoa escrever um texto sobre geoestratégia, sobre sociolinguística, outra coisa é a exposição pura e aberta de uma coisa que é poética, que é nossa, mas na verdade, eles entenderam, e depois foi o vício, veio o segundo e veio este terceiro, da Poética da Morte, que eu acho que é uma parte muito interessante.
e gostaria que fizessem perguntas sobre esta questão da poética da morte, porque eu acho que é talvez a questão mais estranha, não é? Portanto, não há propriamente uma tradição literária. Quer dizer, há poemas sobre a morte, obviamente, mas não há uma tradição literária da poética da morte, nem da ficção da morte, enquanto que na China existem, já desde o século V, VI, de poetas, isto é, poetas monges budistas que tinham por hábito, nas horas às portas da morte, escreverem um poema. Isso depois alargou-se para os magistrados e para as altas individualidades da corte, para os guerreiros, e depois passou para o Japão. Para o Japão era perfeitamente óbvio que um grande samurai, antes de morrer, ou antes de fazer o harakiri, que se chama seppuku, que é mais correto, ele redigia um poema da morte. O grande mestre do chá, Sennon Rikyo, foi obrigado a fazer o seppuku por questões de intrigas palacianas. Escreve igualmente uma poética da morte. O que eu fiz foi isso, mas de uma forma um pouco ligeiramente diferente. Ou seja, eu vou explicar muito rapidamente. Há 3 correntes do budismo. Há o budismo Hinayana, há o budismo Mahayana e há o budismo Vajrayana. O budismo Vajrayana é um budismo estranhíssimo, que é do Tibete, com quem eu não simpatizo particularmente, mas o budismo Mahayana, a grande diferença entre o budismo Hinayana e o Mahayana é o seguinte: a iluminação atinge-se individualmente. O Arhat, que é um monge budista, trabalha para conseguir a iluminação. O Mahayana, eu diria que é profundamente mais democrático e mais generoso, isto é, chegam-se a uma altura que estão próximos da iluminação, os chamados bodhisattvas, e apenas atingem a iluminação quando todos os seres vivos atingirem a iluminação. Isto é claramente democrático, não é? E acontece que, curiosamente, durante anos, apenas se falava da iluminação dos seres sencientes, e sobretudo do ser humano. Ora, isso não faz qualquer sentido. Ora, se a doutrina diz que todos os seres vivos terminam aquela roda do samsara, das sucessões de vida e mortes, ultrapassam isso e atingem a iluminação, é natural que nós também pensemos em termos poéticos desses que morrem. Como seja, por exemplo, uma aranha, como seja, por exemplo, uma cobra, como seja, por exemplo, um animal qualquer. E foi isso que eu fiz diferente. E, portanto, isso é... Mas também fiz coisas muito ligadas a pessoas, obviamente. Há um poema que eu não falei, que é uma vivência muito objetiva. Eu fiz um trabalho durante 1 ano e meio para o Departamento de Ensino de Enfermagem em Portugal. Eu trabalhava no Ministério da Reforma Administrativa, na área dos estudos profissionais, e eu dava aulas na Escola Superior de Administração e Enfermagem, e uma enfermeira-chefe do Hospital Santa Maria disse: há ali um senhor doutor da Fundação, do Instituto Ricardo Jorge, do Departamento de Ensino de Enfermagem, que queria que você conseguisse despistar valências de enfermagem que não têm informação específica. Por exemplo, a enfermeira instrumentista, a enfermeira de cuidados intensivos ou de emergência. Eu fiz isso e durante 1 ano e meio andei a visitar hospitais de manhã à noite, de norte a sul do país. Houve um momento em que eu fui aos cuidados intensivos, fazia lá o levantamento da função para depois haver formação, e eu devo dizer que estava uma jovem, 16 anos, das pessoas mais belas que eu conheci até hoje, que tinha problemas respiratórios gravíssimos, tinha que estar sempre ligada a uma máscara, e eu disse-lhe a ela: Olívia, eu espero bem daqui a uns dias quando ir lá para dançar, vamos hoje tomar qualquer coisa e vamos dançar. No dia seguinte cheguei lá e ela tinha morrido. E eu nunca vi enfermeiros tão desesperados, tão destruídos. Fecharam aquilo e eu fiz-lhe um poema para ela que ficou guardado desde os anos 70 até agora. E agora tive a oportunidade de o fazer e dediquei a ela com muito prazer. Nunca mais me esqueci a Olívia. Portanto, esta última parte é uma parte muito sui generis. Eu penso que as pessoas não aceitam a morte e terá que haver um dia uma conversa sobre esta questão. Que a morte é... Nós temos um grande problema, os seres humanos, que é este. Nós temos um pensamento simbólico.
passamos do tempo da ação dos animais para um tempo da representação. E, portanto, ou seja, nós temos a consciência das coisas. Os animais sofrem com a morte como nós. Aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa, eles têm uma temporalidade que nós não temos. Nós temos uma coisa que é, digamos, que é construída, que é a ideia do tempo. O tempo não existe. O Einstein disse esta falsa ilusão entre passado, presente e futuro, mas nós temos um marcador social que é o tempo. Portanto, temos o medo atrás da morte, porque sabemos claramente que nós vamos... Os animais não têm essa temporalidade, têm a temporalidade. Agora, uma coisa é certa, e a neurociência tem demonstrado isso. Todos os animais sofrem com a presença de morte. Todos. Agora, o ser humano é o único animal que se considera que não é animal, mas é animal. E depois há um grave problema, que isto é um problema que nós teríamos uma grande discussão, que é a nossa concepção do humano em relação ao mundo. Nós temos uma concepção e temos um pensamento e uma estratégia e um paradigma, como se diz, que é antropocêntrico, quando devia ser biocêntrico. Nós não temos mais valor da morte ou sobre a morte do que tem um animal qualquer. E o grande naturalista inglês, o Attenborough, dizia: nós regularmente esquecemos que os animais já cá estão há 50 milhões de anos e nós chegamos muito bem. Nós somos um acidente. E com uma grande diferença é que nós, se morremos, não fazemos falta nenhuma à natureza. A natureza reconstrói-se e recupera-se. Nós morremos e acabou. E, portanto, esse é um aspecto importante também da poesia oriental, que é pensar, eu diria, sistematicamente na finitude. E esta secção de poemas fala precisamente da finitude de todos nós. Nós temos a pretensão que somos diferentes de nós, não somos diferentes. A nossa morte é tão importante como a morte de um animal qualquer. E eu tive a preocupação de fixar isso e de colocar isso em poesia, e gostei muito, devo dizer. Gostei muito. Se tiver algumas perguntas, eu tenho muito gosto, estou farto de falar, já chega. Na sua opinião, esse medo da morte não pode às vezes ser só de alguns, e não por eles próprios, por perderem a vida, mas para relações com os outros ou a estrutura familiar que deixam? Eu particularmente penso que o que leva o homem a temer a morte subjaz na ideia de privado e de família. Estas concepções de família muito arraigadas na nossa cultura e de propriedade, acho que é isto que nos leva muito mais a temer a morte, o que eu acho estranho, porque se nos apregou na religião um infinito que nos está garantido, porque devíamos nós temer a morte. Pois, sabe que as grandes ficções religiosas são muito interessantes, mas são ficções da minha perspectiva. Porque de facto, eu felizmente, eu digo felizmente de uma forma um bocadinho jocosa, eu sou de famílias de jesuítas, ex-jesuítas, jesuítas e ex-jesuítas, e portanto li muita teologia e continuo a lê-la. Aliás, eu lembro uma vez, tive uma conversa com Mário Cristino, eu fiquei surpreendido. Mário Cristino é do Partido Comunista e disse-me assim: ó Rui, o livro mais fascinante que eu leio e leio regularmente é o Novo Testamento. Eu achei aquilo um bocadinho estranho, mas de facto é verdade. Simplesmente não deixa de ser uma ficção, digamos, datada no tempo, que hoje em dia, se o Novo Testamento fosse escrito, não seria escrito daquela maneira, escrito embora bastante diferente. E de facto, nós temos de facto uma concepção da morte. E como é que a gente foge à ideia clara da morte por causa da nossa temporalidade? É comprando coisas. O que é uma biblioteca? O que é um conjunto de livros que nós temos? O que é que são as coleções? Isso é uma fuga da morte, isso é uma tentativa de manter uma eternidade de uma coisa que é perfeitamente efêmera, que são os livros. Olha, eu ofereci 9.000. E, portanto, não me fazem falta nenhuma. Portanto, eu acho que os seres humanos, têm um problema que é os animais
digamos, é um tempo de ação, atemporal, não tem a noção do que é o tempo e morre. Nós, quando passou do tempo da ação para o tempo da representação, podemos fazer flashback, podemos recordar do passado e temos aqui uma linha do tempo que nos dá uma ideia de que nasce, cresce, vive e depois quando para a morte trava-se, não é? Compramos coisas e tal. Portanto, eu acho que nós temos essa noção. Esse é o mal do ser humano, não é? Somos temporais. Somos temporais. Nós temos a noção clara que somos temporais. Agora, nós temos a falsa ilusão da eternidade. E quando fazemos uma coleção de selos, eu tenho um amigo meu que tem uma casa de selos inimagináveis. Sim, mas eu pergunto, mas para quê? E depois, como não tem filhos, a quem é que vai dar? Não é? Portanto, qual é o interesse disso? E é por isso que o Zen e o budismo Zen, que eu admiro muito, e é o pensamento Zen, é um pensamento que eu diria, eu não queria referir a ateísta, mas é um pensamento que tem uma noção do vazio, mas é um vazio repleto. Isto tem piada pelo seguinte, eu vou-lhe explicar. É muito complicado estarmos a falar disso, mas na nossa universidade, porque houve a pandemia, não havia ninguém para dar uma aula de português. E eu disse, mas, Sr. professor, eu não sou professor de português. Sei algumas coisas, mas não sou professor. Da mesma forma que eu coordenei durante anos departamentos de recrutamento de seleção e informação e recusei-me sempre a fazer entrevista psicológica. E os meus colegas, mas tu sabes mais. Saber mais é uma boa treta. Agora há uma questão que é muito óbvia. Eu faço uma entrevista psicológica, não tenho carteira profissional. Se houver uma pessoa que se aperceba que eu fiz uma entrevista profissional, impugna o concurso. Portanto, há aqui uma questão que é uma questão de ética. E, entretanto, como tinha de dar aulas de português, era um beginning course, não é? E eu comecei a dar os números, não é? E eu perguntei assim, vocês sabem de onde é que veio o zero? Eles ficaram todos assim, mas não têm uma ideia. Eu expliquei. O zero só poderia ter vindo da Índia. E porquê? Porque é um pensador. O pensamento budista diz que é uma espécie de segundo Buda, foi a pessoa mais importante do budismo, que é o Nagarjuna, do século III, que faz um trabalho excelente sobre o conceito de vazio. E faz uma exegese sobre que se chama Parapranamita Sutra, que é o Sutra do coração. E, portanto, mas eles não perceberam nada disto e dizem, então vamos fazer uma coisa muito séria. Agarrei numa garrafa, num copo, e disse assim, o que é isto? Esse é um copo. O que é mais importante disto? Ficaram assim, os alunos. E disse, o mais importante disto é aquilo que não existe, que é o vazio. Se não houvesse vazio, não entrava nada. Portanto, há aqui o conceito de vazio é um conceito de relação entre as coisas. Nada é separado, é tudo junto. Portanto, o vazio, o conceito de vazio é que os budistas chamam vazio repleto. Agora vamos aos números. O zero não é nada, mas põe um 1. Já dá 10. E depois mais um zero dá 100. Portanto, o zero complementa aquilo que existe e é repleto. Foi uma coisa interessante. E depois fiz uma brincadeira, pus a jogar bingo e os exames todos acertaram no bingo. Portanto, foi engraçado. Bem, portanto, concluindo, eu acho que o ser humano, enquanto tiver... E é por isso que os monges budistas dizem nós temos que ser atemporais. Nós temos que ultrapassar aquilo que chamam Maya, ilusão do tempo. De outra forma, nunca conseguimos atingir aquilo que chamam iluminação, Satori, etc. Mais alguma questão? Rui, há uma questão. Porque se falou na situação humana, nas pessoas, mas também é preciso falar nas filosofias. É que a filosofia oriental fala muito nesta questão e nós sabemos que na filosofia ocidental podemos dizer que somos muito temporais, mas os orientais não o são. E a tua poesia mostra isto. Sim, sim. Não é? E, portanto, isto baseado no budismo e baseado na vacuidade, baseado até mesmo nos ciclos de vida,
e por isso é que muitas das coisas são relacionadas com a natureza, porque as estações do ano continuam, o nascer do sol e o pôr do sol, a lua que aparece, as nuvens e a chuva e o ciclo da água. Portanto, isso tudo faz-nos pensar que realmente nós pertencemos a um tempo, mas também podemos pertencer a outro tempo. Em outro tempo. Não é? E é por isso que temos também a exposição que nos mostra esta parte da organicidade da morte, mas também a outra parte que está para além da morte. Obrigado. Eu só queria fazer uma referência. Shiva, mais alguma coisa? Sim. Isso é mais para acabar, portanto, quando terminares, eu termino. Sim, eu só queria fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte. É evidente que há aqui, e a professora Vera frisou isso, se nós pudéssemos fazer uma coisa bastante generalizada do que o pensamento poético oriental e ocidental, mais na área do logos e outro na área do silêncio. A verdade é que o Chan, dito em chinês, o Zen, dito em japonês, é transcultural, é transpoético, porque nós encontramos William Blake, nós encontramos isto no Warlord, nós encontramos isto em Thomas Hardy, encontramos isto no Alberto Queiro. Uma pedra é apenas uma pedra, não é? E, portanto, isso é que é o fascínio, porque, de facto... e também nos pensadores, São João da Cruz, no Mestre Eckhart, que é um místico do século XIII, que irritou a Igreja porque disse coisas indizíveis para uma igreja como a Igreja Católica. E isso é que é fascinante. Nós conseguimos encontrar na poesia ocidental, o Stevenson, por exemplo, um americano, igualmente tem coisas maravilhosas, que eu diria, isto é um poema japonês. Não é nem chinês nem japonês, é um poema americano. Desculpe. Não, eu peço. Não, acabou. Não, há mais perguntas? e nas coisas que tu estiveste a falar, e estivemos a falar também da poética da morte, lembrei-me de repente que existe realmente esta correspondência com a poética da morte no Ocidente, que são as elegias. E Camilo Peçanha vai buscar isto. Vai precisamente traduzir as elegias chinesas, o que eu acho interessantíssimo pelo interesse que ele tem pela cultura chinesa. E ainda bem que falaste no monge Chan, porque nesta poética da morte há um poema que diz: o sorridente monge Chan apagou para sempre a sua voz deitada no eco de um mantra. É muito verdadeiro, não é? E depois, se nós olharmos para esta poesia da morte, ou esta poética da morte, nós vemos que o Rui faz esta poética com poucos versos. São pouquíssimos. O outro diz assim: o canto branco e rouco do grou de crista vermelha calou-se gelando o inverno. Também é pesado. E agora uma particularidade. O grou de crista vermelha é a ave nacional da China, que deu origem a uma grande controvérsia, porque é Gros japonica. E os chineses, mas o que é isto? Como é que isto pode ser a ave nacional que tem lá os japoneses no meio, não é? Mas é, exatamente. A outra. Na úmida limpidez das águas caem involuntariamente vazias as flores de cerejeira. Bom, isto fez-me lembrar um poema que eu na inauguração da exposição li, porque é um poema de despedida, e este honra também o Rui, porque é de Wang Wei, na despedida do seu amigo. É um poema muitíssimo conhecido, que eu vim a descobrir quando comecei a ler estes poemas, porque
o poema do Wang Wei começa com Gu Yan Pat Ho Kin. Eu não percebia bem o que isto era. E, entretanto, fui descobrir que existem muitos poemas chineses com este verso. E, portanto, qualquer dia a gente fala disso, está bom? E então, o que é que este poema diz? O tempo passa veloz como a torrente do rio Han. Há muito que não te vejo, velho amigo. Pergunto por ti. Respondo-me o vazio daqui até Chaizhou. Chaizhou é onde morava o poeta. E, portanto, são também linhas muito breves. Mas nós temos também a noção que nestas elegias ou nestes poemas da morte, que em chinês se chama Dou Mon Si, é muito antigo. E nós conhecemos alguns. Nesse dia da inauguração lemos também um poema de Cao Tongpo, que ele, também muitíssimo famoso, que ele escreveu depois de ter sonhado com a mulher. Ora, séculos depois, um outro poeta da dinastia Qing, portanto, 1600 e qualquer coisa, também sonhou com a mulher e escreveu um poema que eu vou pedir ao rei que o leia, se faz favor.立蘭聖德，沁園春，曾至重陽前3日，夢王虎膽裝素服，執手梗煙，語多不復能記，但臨別有云，含恨願為天上月，年年猶得向郎圓。苦素美公司，不知何以得此也，教後感負。 Esta é a introdução em que o poeta diz que sonhou no mês 9 da Lua, que é, no fim de contas, é o mês em que também se vão visitar as campas, etc, etc. Portanto, se não lembrares disso, sonhou com a mulher que estava vestida muito simplesmente, mas chorava tão convulsivamente e disse tantas coisas que ele não se lembra do que ela disse. Mas à despedida, ela disse-lhe 2 versos. E foi um espanto, porque ela nunca na vida escreveu um verso. O que é que isto quer dizer? Ele, quando acorda, 信息浮生，薄命如絲，低回怎忘？機修塔閒時，並吹紅雨。雕欄曲處，同倚斜陽。夢好難留，絲殘莫縱。仍得更深哭一場，唯用在紫菱標一轉，未許端詳。 o que ela lhe dizia no poema era que eu seja a lua que ao longo dos tempos alumia o teu céu. 重尋碧落茫茫，料短髮潮來定有傷。變人間天上塵緣未斷，春花秋葉，竹水還香。玉潔寥渺，翻瓊搖落，減盡薰衣昨日香。真無奈，善聲聲論笛，好出回腸。 Vou falar disso. Longa a vida, que ilusão. Teu breve viver atribulado deixou muita recordação. A colcha da cama por ti bordada, o chilreio das flautas na chuva rosada, nossos corpos encostados à balustrada,
contemplando o sol poente. Sonho foragido, lugar estranho do poema. Num ápice, tudo desvaneceu, levado pela brisa matinal. Procurei-te em vão. Meus curtos cabelos cobriam-se de neve. Vivemos o paraíso na terra. Os tons da primavera e do outono dão cor à dor da nossa separação. Esta breve paixão sumiu-se como perfume de sul. Ao som suave do cair da chuva, junta-se o gotejar das águas dos beirais. Eu só queria, para terminar, fazer aqui uma pequena observação. No primeiro livro, que foi o livro A Oriente do Silêncio, eu tenho, na primeira página, tenho um poema, Xianci. Xianci, são os dois primeiros tons, em que, curiosamente, nós temos aquela ideia que saudade é só em Portugal, é só português. É um disparate completo e total, porque Xianci é saudade. E eu achei muita piada quando comecei a estudar chinês. Tenho uma amiga minha que me deu a ler este poema e disse: olha, a minha mãe disse que este poema é um poema que é habitualmente mal traduzido pelos chineses. O que é que acontece? Que é o que o Dr. Shiva falou daquele sentimento de saudade e de perda do amigo. E aquilo é um poema muito bonito, em que fala das bagas vermelhas do outono, e ele sentia saudades da sua terra longínqua, e depois aquilo transformou-se num poema, até um poema pop em Taiwan e na China, que era um amor da menina que estava distante. Afinal, não era nada disso. No século VII, no século VIII, os literatos reuniram-se para quê? Para caligrafia comum, falar de poesia e fazer pintura, porque o Wang Wei era simultaneamente um grande poeta, para mim, um dos grandes poetas de sempre, e era simultaneamente um excelente pintor. Aliás, o Cixi, um poeta do século da dinastia Song, dizia: quando eu leio os poemas estou a ver uma pintura, e quando vejo uma pintura estou a ver um poema. E, portanto, eu tive a preocupação de pôr na minha capa, na minha primeira página do livro, não traduzido, aquilo é provocatório, não traduzido, porque é precisamente um poema que a mim me cativou bastante. E, sobretudo, por esta ambiguidade de se traduzir uma coisa que não é bem assim. E, de facto, é um poema lindíssimo, mas era dirigido aos amigos das tertúlias, diga, poéticas e da caligrafia, etc. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Uma pergunta. Rui. Sim. Quando... Não sei se é bem a pergunta, mas no fundo é para lançar. Falando da noção da temporalidade que existe no homem e provavelmente, se calhar mais no Ocidente, lembrei-me de que quando falece alguém, há muito hábito, pelo menos em Portugal, parece que há uma projeção do eu. Está-se a falar sobre alguém, mas eu estive com ele, e a pessoa, se a autora, em vez de estar a homenagear o outro, está a falar de si. Portanto, há uma projeção do eu. E lembro-me agora, eu não sei se acontece do outro lado, porque eu não percebo, quer dizer, não leio e não percebo o chinês, e portanto não sei se também há este hábito. Mas isto por contraste a uma frase que eu ouvi uma vez num funeral no Japão, que, em vez de falar da pessoa do eu, a frase foi: e na próxima primavera as cerejeiras vão florir. Eu achei das frases mais extraordinárias para a pessoa. Não, é isso. A tal ausência, depois falaste que é uma ausência, em contraste com a temporalidade, ali a intemporalidade, o eu e a ausência do eu. Eu posso te responder, até porque um dos poemas que nós ilustramos na exposição é precisamente um poema que fala de flores, e a pergunta mais notória desse poema é: quem disse que a primavera não voltará?
Exatamente. É um dos poemas que ali está. Portanto, é a tal subtileza dos poemas da morte, ou da poética da morte, pelo menos na China, é essa que faz-nos transportar para o outro lado com estas significâncias. É por isso que nós quando dizemos o Camilo é simbolista. Os chineses também são simbolistas, só que não são chamados simbolistas, mas há muito simbolismo na poesia chinesa. E há aqui uma questão que é curiosa, que é esta. Eu tenho... Portanto, há os 4 pilares da construção europeia, o pensamento grego, depois ao direito romano, à cidadania do direito romano, ao cristianismo, que dá um sentido de historicidade, isto é, conceito de tempo que avança, depois é o liberalismo e tal. E de facto, em relação a esse aspecto, é muito simples, porque nós temos uma cultura que é uma cultura de historicidade, mas nós vamos para o Oriente, ainda com tudo que seja contemporâneo, tudo que seja novas tecnologias, nós temos um pensamento cíclico. Nós temos os 24 termos solares, já deixamos de ser uma sociedade estruturalmente agrária e temos o ano chinês. Hoje é o dia da chuva de grãos. Hoje é o dia da chuva de grãos. E continua. Porque a noção de tempo circular, não é? Continua no pensamento de todo o povo oriental, sobretudo do Extremo Oriente. Portanto, morre, mas quer dizer, tudo morre, mas tudo se irá para outro local qualquer. Aliás, eu há uns anos li uma coisa muito curiosa de um professor do técnico cristão, que ele dizia assim: o peso atómico da Terra mantém-se o mesmo inalterado. O que é que se passa com isto? Não há. Constrói-se isto, mas quer dizer, o Lavoisier, nada de pé, nada de escrito, tudo se transforma. Portanto, há aqui uma questão curiosa, é uma questão teleológica, que não vamos discutir isso, não é um momento para discutir, razão pela qual os budistas nunca falam do princípio. É uma questão irrelevante, não é relevante. O que é relevante é o aqui e agora, é o que nós vivemos, e depois os chineses e os japoneses entendem que isto é uma passagem. É uma passagem, e portanto essa passagem não querem até atingir a Nirvana, ou não atingem. Isso é uma questão que depois é uma questão mais complicada de falar aqui, mas nós temos digamos, a seta do tempo, que é dada pela historicidade do cristianismo. Eles têm um tempo cíclico. Um tempo cíclico. Essa é que é a grande diferença. Pode. Mais do que uma. Na semana passada vimos a exposição e hoje assistimos ao lançamento do livro. E eu digo uma coisa. Eu saio daqui com a ideia de que a morte é uma coisa boa. Eu tenho imensa vontade de comprar ali uma fotografia ao Dr. Chivá. Outra ao Ricardo. Mas não de se matar. Não. Outra ao Ricardo. Não, ela não me transporta para a morte. Não me transporta para a morte, curiosamente. Sendo ela uma imagem funerária, não me transporta para a morte. E o que eu quero dizer é que, falando nós da morte, o Dr. Chivá achou umas imagens extraordinárias. Foram capazes, com a voz da Lia, de fazer uns vídeos excelentes. E eu digo-vos uma coisa: vocês a continuarem a este ritmo, qualquer dia estão a concorrer a Cannes. Portanto, não brinquem, o nível é elevadíssimo. Também é um perigo, porque não sei até onde vocês têm que ir. Mas foi excelente, é excelente. Pois, mas olha, sabe uma coisa? É o sossego. E doutora Vera, parabéns também pela sua apresentação. Mas sabe uma coisa, eu acho que nós podemos andar em todas as universidades do mundo e aprender tudo. Agora, aprender a viver e aprender a morrer, porque a vida não às vezes não é necessariamente boa e a morte não é necessariamente má. Essa é que é uma questão fundamental. Mas isso é complicado, porque nós vivemos numa concepção do mundo e da vida completamente diferente. E isso é... Os chineses também... Os chineses e os japoneses e os orientais, no geral, sofrem com a morte dos outros, obviamente. Mas... porque a morte é uma coisa inevitável, as pessoas perdem os seus entes queridos.
mas há ali uma compensação que por vezes não se vê tanto no mundo ocidental. Porque há ali quase como o Confúcio dizia que nós podemos apaziguar isso de uma forma, e depois explica, são os 4 pilares do confucionismo. É um bocadinho diferente, não é muito fácil de explicar isso, não é fácil de explicar. Nós lemos e depois transportar isso para uma linguagem não é fácil. E tem que se experimentar, tem que se pensar nisso, e isso é difícil, é difícil. Mas é a 5ª dimensão. Sim. É a 5ª dimensão mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Pronto, eu acho que se não houver mais nada, agradeço a vossa presença e gostei muito de algumas respostas e algumas perguntas que foram feitas aqui. E muito obrigado uma vez mais, doutora Vera, foi como sempre. Notável, notável. Não é? Muito bem. Agora isto me exige um bom jantar.